Tem todos os números aqui, exceto um. Vou cortar aqui, ó, fazer uma coisa bem simbólica. Fazer um mini sorteio aqui. Esse aqui vai ficar de fora, né? Exceto 2 números. Deixa eu ter cortado primeiro, né? Depois escrevia. Você não vai poder falar nada, né? Porque as suas irmãs têm mais condição que você. Partidos têm mais tempo. Então, nesse tempo, você se sentirá envergonhada, porque as suas irmãs terão mais condições que você. Só condição, né? Vamos lá. Aí, como é que faz? Vou pegar esses cortados também. Tem 2 que eu cortei. Vou riscar eles aqui. Eles não vão participar, mas eu vou colocar só pra ver. Bem que não é assertivo, né? Acho que eu teria que embolar. Deixa eu ver. E a pergunta é: oh meu Deus, o que que eu faço? Eu não estou aguentando. Pede divórcio. Coloquei até os menores. Vou fazer um sorteiozinho aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Se tivesse uma ajudinha do partido, alguém com um bom coração. Pra quê, querida? Tudo esse povo só tava lá por minha causa. Não por sua causa, bobo. Bobo é você, minha filha, aqui. Eu tô levando tudo, todo o crédito pelo seu trabalho. É bom demais assim, né? Não ter feito nada e levar os louros. Convocando os deputados antigos. Os mais inteligentes, é claro. Mas você se aproveitou da sua beleza e da sua fama para dormir com qualquer um que passava. Tá falando aqui da Ezequiel 16. Mas você se aproveitou, a mídia, no caso é a mídia, entendeu? As prostitutas aqui são a mídia do Brasil. Porque as emissoras se comportam como prostitutas. Para dormir com qualquer um que passava. Então, para as emissoras não importa muito a questão da pessoa ser bom para o país. Importa se vai dar audiência, se vai dar o dinheiro do fundo eleitoral. E, aliás, isso aí só enriqueceu as emissoras, né? Sejamos razoáveis. Deveria ter olhado qual foi que caiu no chão. Partidos descartáveis. Eu te uso e você me usa. Coloquei só os números. Tcharam. Se eu entrasse no Podemos, aí eu poderia dizer assim agora. Eu posso. Tcharam. Um slogan para cada partido. De novo. E o escolhido foi? Deixa eu ver. Escolhido para quê? Só para ver. Não acredito.
mas ninguém me ajuda, sabe? Queria tanto uma ajudinha. Eu ajudei tanto e ninguém me ajudou. Ninguém consegue adivinhar o futuro, entendeu? É só Deus mesmo que sabe. Eu tô aqui brincando mesmo. Brincando não, isso aqui é sério. Então a sua beleza passou a ser deles. Olha esse texto, que texto forte, olha. É um texto que fala de traição, né? De como o ser humano ele é tentado a isso. Mas você se aproveitou das minhas novelas e da fama que eu te dei através das minhas novelas. Você se aproveitou e dormiu com qualquer um que passava. Qualquer um. Usou seus vestidos para enfeitar os seus lugares de adoração e ali você se entregava a qualquer um como uma prostituta. A Globo e a Record. As prostitutas. As emissoras. Aí tem o SBT também, que não fica atrás, né? Olha que bonito isso aqui. Jerusalém, a cidade fiel. O Senhor falou comigo de novo e ele disse: Homem mortal, mostre a Jerusalém as coisas nojentas que ela tem feito. Diga a Jerusalém que o Senhor Deus lhe diz o seguinte: Você nasceu na terra de Canaã. O seu pai era amorreu e a sua mãe era etéia. Quando você nasceu, ninguém cortou o cordão do seu umbigo, nem lhe deu banho, nem esfregou sal em você, nem a enrolou em panos. Ninguém teve dó bastante para lhe fazer qualquer uma dessas coisas. Quando você nasceu, ninguém gostava de você e até a jogaram no mato. Nossa, dolorido isso, né? Jogada fora, assim, no mato. Então passei por perto e vi você rolando no seu próprio sangue. Embora você estivesse coberta de sangue, eu não deixei que morresse. Eu a fiz crescer como uma planta sadia. Você cresceu forte, alta e ficou moça. Seus seios se formaram e os seus cabelos ficaram compridos, mas você estava nua. Quando passei de novo, vi que havia chegado o tempo de você amar. Então cobri o seu corpo nu com minha capa e prometi amar você. Sim, fiz um contrato de casamento com você e você se tornou minha. Eu sou o Senhor Deus quem está falando. Então a lavei com água e limpei o sangue que a cobria. Passei azeite na sua pele. Eu a vesti com roupas bordadas e lhe dei sapatos do melhor couro, um turbante de linho e uma capa de seda. Eu a enfeitei com joias, pulseiras e colares. Dei uma argola para o seu nariz, brincos para suas orelhas e linda coroa para sua cabeça. Suas joias eram de ouro e prata, você sempre usou vestidos bordados de linho e de seda. Você comeu pão feito da melhor farinha e tinha mel e azeite à vontade. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Então todas as nações falavam da sua beleza perfeita, porque fui eu que a fiz assim tão linda. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Eu não sabia.
mas as pessoas me achavam bonita. Você não sabia que você era bonita? Não, nunca me passou pela cabeça que eu fosse bonita na cabeça das pessoas. Então, olha só esse texto aqui. O Senhor falou comigo de novo. Eu disse: Homem mortal, mostre a Jerusalém as coisas nojentas que ela tem feito. Diga a Jerusalém que o Senhor Deus lhe diz o seguinte. Aí Deus falou aqui da nação inteira, o povo, as pessoas, o sistema político, o sistema jurídico, né? Você nasceu na terra de Canaã, o seu pai era amorreu e a sua mãe era Heteia. Então, aí ele disse, homem mortal. Aí ele disse para alguém, você deve ensinar, você deve pregar. Ensinar é pregar, né? Falar como acertar e o que está errado. Você nasceu na terra de Canaã, o seu pai, você tem origens, né? E a sua mãe era Heteia, é um problema cultural. Quando você nasceu, ninguém cortou o cordão do seu umbigo. Você não teve nenhum cuidado de saúde. Cortar o cordão do umbigo, né? Uma ligação. Como se a pessoa tivesse que ser independente por si própria. Nem lhe deu banho, nem esfregou depois de um tempo, claro. Nem lhe deu banho. Nem esfregou sal em você, nem a enrolou em panos. Está falando de uma selagem do corpo. E está falando também de questões variadas, questões espirituais. É o começo aqui, ó. É uma pedagogia o que Deus está dizendo. Você nasceu, ninguém cortou o cordão do seu umbigo. Você nasceu, não diz como nasceu, só nasceu. Ninguém cortou o cordão do seu umbigo, ninguém sou eu. Nem lhe deu banho, nem esfregou sal em você. A limpeza, quando você começa a corrigir uma criança, desde o começo, né? Tudo isso faz sentido, né? O banho é um sinal de amor, né? A questão do umbigo aqui, a questão da saúde. Nem esfregou o sal em você. Tá falando de educação, de tempero, né? De moderação, de educação. Nem enrolou em panos, não teve nenhum carinho. Eu não tive nenhum carinho, nenhum carinho. Nenhum. Ninguém teve dó bastante de você para fazer qualquer uma dessas coisas. Amor. Ninguém teve dó bastante para te amar, para te abraçar, para cuidar de você, para dar banho em você. Então, um problema aqui que vem da infância, né? Da primeira infância. Vem da saúde, aqui abordou a questão da saúde. Quando você nasceu, ninguém gostava de você. E até a jogaram no mato. Ninguém teve dó bastante para fazer uma dessas coisas. Eles queriam que você morresse. Ninguém teve dó bastante para dizer: vamos cortar o cordão umbilical, né? Vamos dar um banho, esfregar sal, dar uma blusinha quentinha, uma roupinha quentinha. Aí deixaram para lá para morrer. Ninguém teve dó bastante para fazer uma dessas coisas, qualquer uma dessas coisas. Que isso dá trabalho, né? Quando você nasceu, ninguém gostava de você e até a jogaram no mato. Então, passei por perto e vi você rolando no seu próprio sangue. Então, eu passei na frente do Congresso, olhei para o STF e pensei: oh, meu Deus,
Por que eu tô sentindo dor? Passei por perto e vi você rolando no seu próprio sangue. Embora você estivesse coberto de sangue, eu não deixei que você morresse. Está falando dos princípios aqui. E o cheiro, né? De sangue é uma coisa nojenta. Fala também do choro, né? Eu fiz crescer como uma planta sadia. Você cresceu forte e alta e ficou moça. E os seus seios se formaram, e os seus cabelos ficaram compridos, mas você estava nua. Será que ninguém percebeu que não tinha roupa? Quando passei de novo, vi que havia chegado o tempo de você amar. Então cobri o seu corpo nu com a minha capa. E prometi amar você. Sim, fiz um contrato de casamento com você. E você se tornou minha. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Aí ele disse aqui, ó. Então eu regularizei a sua situação. E assumi uma responsabilidade. E aí ele diz que eles não tiveram dó nenhum. Então ele estava observando que ninguém tinha dó, então ele foi lá, depois que ele viu aquela situação, deu banho, esfregou com sal, cortou o cordão umbilical, todo 1, 2, 3 processos. E a lavei com água e limpei o sangue que a cobria. Passei azeite na sua pele. Elas são insuportavelmente escandalosas. A criança chora de cólica e quem grita é as outras grandes desequilibradas. Tão pouquinho, né? Já era o suficiente. Eu a lavei com água e limpei o sangue que a cobria. Passei azeite na sua pele. Eu a vesti com roupas bordadas, lhe dei sapatos do melhor couro, um turbante de linho, uma touquinha, né? E uma capa de seda. Eu a enfeitei com joias. E pulseiras e colares. Dei uma argola para o seu nariz, brincos para suas orelhas e uma linda coroa para sua cabeça. E suas joias eram de ouro e prata. Você sempre usou vestidos bordados, de linho e de seda. Você comeu pão feito da melhor farinha e tinha mel e azeite à vontade. Eu não tenho nada disso. À vontade? Você era muito bonita. Mas aqui mel e azeite, eu tinha à vontade no sentido que eu tinha um pastor excelente. E ele sempre fazia eventos de ensino por algum motivo, né? Chamado Zaped. Então eu tinha azeite à vontade, mel e azeite à vontade, farinha, mel e azeite à vontade. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Todas as nações falavam da sua beleza perfeita, porque fui eu quem a fiz assim tão linda. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Que lindo isso aqui, né? Como Deus está dizendo, olha, está dizendo. É porque a forma como eles tratam as mulheres
dessa maneira, sabe? Eles não têm nenhum amor. Desde do nascimento já existe essa questão. Aí a mulher, vamos deixar morrer? Eles só no ato do nascimento das mulheres, eles não porque não pode, né? Mas se pudesse. Olha que lindo que Deus disse aqui. Você comeu pão feito da melhor farinha e tinha mel e azeite à vontade. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Em todas as nações falavam da sua beleza perfeita, porque fui eu quem a fiz assim tão linda. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Em todas as nações falavam da sua beleza perfeita, porque fui eu quem a fiz assim tão linda. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Eu acho que algumas mulheres são diferentes, né? Elas são lindas. Então, tem um tempo que a gente passou aqui no Brasil que as mulheres realmente eles começaram a nos tratar de uma forma assim, violenta e agressiva. Então, é sobre essa violência aqui, ó, que Deus está tratando desde o nascimento até. E é engraçado que, de repente, aqui é como se fosse assim, ó. Imagina assim, uma criança de rua naquela época. E aí a criança de rua tava lá, ó, jogada no sangue, uma sujeira. Aí imagina assim, um homem passando de carro, de cavalo ou de jumento. Aí ele passou e aí todo mundo passou e viu aquilo, viu aquele aborto, entre aspas, aborto vivo. E a criança estava lá. Aí passou outro, e a criança no sangue lá. Aí de repente esse homem foi lá e olhou se estava vivo. E aí estava viva. Aí ele foi e pegou. Foi lá, cortou o cordão umbilical, lavou, deu comida. E aí depois que a criança estava limpinha, viu que a criança era linda. E aí ele mesmo disse, em todas as nações, você era muito bonita e chegou a ser rainha. Então ele criou aquela criança, né? Em todas as nações falava de sua beleza perfeita, porque fui eu que a fiz assim tão linda. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Mas você se aproveitou da sua beleza. Mas você se aproveitou da minha beleza. Que beleza! Que beleza! Mas você se aproveitou da sua beleza e da sua fama para dormir com qualquer um que passava. Mas vocês, emissoras, se aproveitaram da minha beleza, da sua beleza,
da sua atenção e usou seus vestidos para enfeitar os seus lugares de adoração. Nosso problema hoje é as emissoras de televisão. Nunca imaginávamos que eles seriam um problema tão grande, né, para o Estado. Então, esse controle que eles exercem não é saudável. Também a internet virou um problema, né? A internet eu acho que no caso o ZAC, né, junto com outras redes de internet, já que isso é global e o nosso problema é a comunicação, eles deveriam se unir e criar uma televisão dentro da internet com vários canais. Mas aí seria bom se houvesse uma junção, principalmente assim, ó, por países, por uma televisão na internet, mas tinha que ser algo que pudesse comunicar de fato. Que fosse algo sério, porque quando você olha, eu tava olhando aqui meus vídeos antigos, eu falei, nossa, não tem nada que interessa, só coisa insignificante. Meu negócio é falar ao vivo. E o fato é que não há liberdade de expressão, a verdade é essa. Porque as emissoras aqui se prostituíram com o governo, né? Então, eles não reconhecem, eles só enxergam o que está na frente deles, que é o cash, entendeu? Se eu colocar um cash na frente deles, eles vão me enxergar. É só assim. Eu a tratarei como merece, pois você quebrou as suas promessas e não respeitou a aliança. Tá, e o problema é esse. Então, eu quero comunicar, mas nem tudo pode ser. Se houvesse assim, não há independência, eles. Como é que seria essa televisão na internet? Então eu entro no Google, eu entro em uma internet na Europa, que não seja o Google, na Rússia outra internet, na Ucrânia outra internet, no Japão outra internet. Só que ao mesmo tempo eu vou ter uma emissora lá dentro da internet. Eu não sei se isso é correto, se isso é viável do ponto de vista técnico e político, técnico e segurança cibernética, mas é preciso ter uma televisão que seja independente da televisão da rede tradicional. Como? Tem esses canais do YouTube, mas eles são
eles são baixos, eles são seletivos e não tem critério de comunicação. Então, o governo também que tem que ter as suas redes de televisão. Então, para comunicar à população de fato o que está acontecendo. Então, as pessoas têm que ter a informação. Olha, onde que eu vou ver as informações do governo? É nessas televisões aqui? Mas também, ao mesmo tempo, é bom que essas TVs elas tenham o direito de fazer alguma crítica, ter liberdade mesmo. Então, é uma TV do governo, TV canal. Via satélite, como é que funcionaria isso? Como é que é essa televisão da internet? Então, a internet cada canalzinho ali é um jornalzinho, né? É uma revistinha, cada pessoa que tem o seu canal é um apresentador de televisão. Como que seria isso? E eu fico pensando, tanta gente talentosa, os caras fazendo umas animações no Instagram. Falei, gente, isso é talento, né? O cara podia fazer uma animação, um filme de animação, um desenho animado, com tema, uma coisa fina. Aí tá lá. Um monte de pessoas talentosas e ninguém passa e vê aquilo e fala, vou cortar esse cordão umbilical, vou passar sal, vou fazer crescer, né? Ou da saúde, vou financiar isso porque isso é maravilhoso. Então, tem gente que, nesse caso dessa pessoa aqui, ó, ele foi o único que viu a beleza daquela pessoa, né? Aquela criança, que era uma criancinha de rua, naquela época. E aqui falava que aquela criança foi jogada, então certamente era filha de prostituição, de uma prostituta. E foi jogada como um aborto, né? E quando você começa a ver de fato a profundidade do texto, você vê a situação que a nação se encontrava. Aí veio aqui, ó, anteriormente, as falsas profetisas, o castigo dos que adoram ídolos e uma série de coisas. Aí fala parreira inútil. Homem mortal, será que se pode comparar uma parreira com uma árvore? O que vale uma parreira em comparação com as árvores da floresta? Você pode usá-la para fazer dela algum objeto? Será que sua madeira serve para fazer um cabide? Para pendurar coisas? Não, só presta para fazer fogo. E quando as pontas virarem cinza, seu meio está queimando. Será que ela serve para alguma coisa? Não, antes de ser queimada, esta madeira não presta para nada. Agora que o fogo a queimou completamente, é mais inútil ainda. Já ouviu aquela frase? Quando você fizer uma música, pensa no que você vai comer amanhã. Entendeu? Pois o Senhor está dizendo isto. Como uma parreira tirada da floresta e queimada, assim tirarei o povo que vive em Jerusalém e os castigarei. Eles espancaram de fogo, mas agora o fogo acabará com eles. Quando eu os castigar, vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. E eles têm sido infiéis a mim, por isso farei o seu país virar um deserto. Eu, Senhor Deus, falei. E eu fico pensando, meu Deus, eu fico olhando um monte de gente. Tem gente que tem voz boa, mas é uma coisa assim, diferentona. E além de ter a voz boa, tem algo diferente, entendeu?
Então, não é só a questão da beleza. Porque ninguém vai no show da pessoa por causa da beleza. A pessoa vai lá por causa da voz. Entendeu? E se você não tem uma voz boa, as pessoas podem até ir para olhar para sua cara, mas não vão voltar. É ruim. E aí eu fico pensando, gente, esses caras é uns inúteis, né? Ah, mas eu faria uma gravadora. Uma gravadora. Eu ia gravar o máximo de gente que eu pudesse. Sério, sério mesmo, assim. Só de. Ah, eu vou pagar meu dízimo assim. Vou gravar todo mundo. E eles pensam que isso é caro. E não é. Eles pensam que isso é muito e não é. Entendeu? Não é caro. É que parece caro. E o que as pessoas precisam ver é você, né? No máximo razoavelmente bem vestido, e ouvir a sua voz e as suas letras. Então, eles são uns desperdiçadores de pessoas, de talentos. Do nível mais alto ao mais baixo. Eu ia gravar tudo. Principalmente tem gente que tem a voz péssima, mas tem letras ótimas. Então, eu ia fazer igual. Não é o caso, tá, Nando Reis? Mas você é ótimo. Ótimo mesmo. As pessoas gostam de escutar você, é agradável. Mas você tem letras boas. Então, eu ia gravar assim, um monte de gente assim, que tem letra boa, que não tem aquela voz assim, uau, tarará, entendeu? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países, o tom da voz dele é agradável, entendeu? Então, você pode não estar entendendo nada, mas as pessoas estão ouvindo. Então, é um bando de gente desperdiçador, entendeu? É tipo, sabe aquela coisa assim? Achei bonitinha, achei fofa. Talvez aquilo nem vai ser uma cantora top, maravilhosa, mas vai ser uma. Ah, vai ser convidada para fazer uma série de televisão de adolescente, que vai ser o máximo, vai ser tão revigorante para as adolescentes, para os jovens, entendeu? É fofo, é bom ajudar, entendeu? É porque vocês não entendem. É, a forma deles é só movido pela inveja, pela competição. A competição saudável é agradável. Então, tu coloca uma, tu coloca outra, uma é melhor que a outra. Mas se tirar a outra, aí perde a graça. Aí eu falo assim, tem que incentivar, mas de uma forma saudável. É, e esse texto aqui ó, é muito interessante. E aí eu fico pensando, eu olho essas pessoas, eu falo, talentoso. Sério, tem uns que eu falo assim, eu levaria para tocar no navio, eu convidaria para tocar no hotel. O que custa? A pessoa tá tocando na internet. Custa nada pagar, sei lá, moço, pagar 10 mil para fazer um showzinho, para armar um palcozinho assim, sei lá, para um público assim de 5 mil pessoas que vão ali numa festa. Entendeu o que eu tô falando? Isso ajuda a pessoa, entendeu? Ajuda. Mas o fato é que eles são pobres, eles não têm dinheiro para fazer isso, não. Tô falando de empresas, entende? Pessoas grandes. Convida, bom, se eu fosse, eu ia fazer uma gravadora, ia colocar, ia fazer a minha própria plataforma, ia colocar novos talentos, uma lista de plataforma de um monte de gente gravada.
Aí aquilo ia dar dinheiro, né, nas plataformas. E aí ia fazer várias, ia jogar um monte de gente assim no Instagram, ia fazer esse povo cantar. Ia ver que ia dar, sabe? Porque tem coisa que depois de um tempo dá muita coisa. E depois outras pessoas veem aquilo e falam, pô, essa pessoa tem letras maravilhosas, hein? Então, você começa a achar as pessoas. Então, você coloca uma isca para outro é uma isca para outro. Então, e o negócio flui e todo mundo é ajudado um pelo outro. E é porque tem muita gente. Então, será? Mas é porque tem muita gente que não pode surgir novas pessoas? Não. E tem gente que é assim, né? E tem gente que ganha dinheiro meio assim. A pessoa tem que saber o seu valor, o valor que tem. Tem cantores, por exemplo, sertanejos, que eles não estão na mídia, mas o cachê deles é alto. O cachê deles chega a 300 mil. E todo mundo vai no show porque adora a voz dos caras. E os caras são os mais bonitos? Não. Os caras são os mais bem vestidos? Também não. Mas a voz dos caras é boa. Então, os caras cobram 300 mil no show. E a prefeitura paga rindo, sorrindo. Entendeu? Então, é mais do que alguns cantores que estão na mídia cobram. E o povo vai feliz da vida, tá? Então, as pessoas têm que saber o valor que tem. Então, e aí tem um monte de gente, aí tem esses programadores de computador, tem esses advogados, tem essas pessoas que poderiam olhar para uma pessoa e falar, pô, essa pessoa é bonita, esse cara é bonito, hein? Ou eu sou dono dessa loja aqui, nossa, essa marca minha aqui podia crescer, né? Mas aí, para mim crescer a minha marca, eu poderia patrocinar esse sujeitinho aí, esse pobre coitado. Só tem beleza, né? O que eu faço? Eu vou patrocinar. E aí patrocina, de repente a pessoa cresce e tu tá vendendo igual água. Tá vendendo, ó, muito. Entendeu? É igual assim, você tem um produto, você quer usar um slogan para trazer a memória do seu produto, então cria uma música no tipo. Ai, ai. Por isso, aí falando das emissoras aqui, ó. Deixa eu continuar a leitura aqui. Não, e eles são uns desperdiçados. Bom, gente, mas é tanta gente que eu olharia e falar, ali dá alguma coisa, ali dá alguma coisa, ali não vai dar quase nada, mas vamos ver. É porque você não sabe, né? E aí, porque você não sabe, né? E esse é o problema. Porque eu não sei quem é que divulga as minhas coisas. E essa pessoa ganha quanto? Todo mês, hein? Pra mim poder ficar aqui passando fome. Essa pessoa deveria morrer de fome. Deus deveria colocar um tubo assim no nariz dele ou dela. Até uma sonda até no estômago. E morrer de fome no hospital, no leito de morte. Gente, isso é tão asqueroso, é baixo, realmente, né? E aí eu fico pensando, né, que esses caras são os idiotas. Então tudo mudaria se você pudesse ver, sabe? E se você visse, você falaria assim, olha só, gente, mas
naquela página tal lá eu tenho mais de 1 milhão de visualizações em repostagem. E na outra eu tenho mais de 20 milhões. E na outra tenho 300 milhões de visualizações. Isso é pouco ou é muito? Mas aqui eu tô falando de uma ilusão assim da minha cabeça, sabe? Então, se em cada país tá, e aí voltando aqui, eu tô falando de patrocinar pessoas interessantes. Tem gente que tá na internet lá, ou aquela pessoa ali tem um talentozinho, né? Podia ser um apresentador, uma apresentadora. Ah, gente, vamos ajudar? É porque tem uns milionários assim, que é uns caras, pô, mas tem que falar, ô fulano, faz isso, faz aquilo. Aí você olha uma pessoa, tem lá uma pessoa que faz umas coisas assim que você fala, gente, se essa pessoa fosse um engenheiro, ele ia inventar umas máquinas surreais. Entendeu? Então, o próprio governo tinha que olhar isso e falar, oh, vou pegar para mim. Você acha que eu vou deixar o mundo levar? Então, são pessoas, né? É um bando de gente que idiota, que gosta de levar vantagem. E a verdade é que quando eles passam a perna nos outros, é eles que estão em desvantagem. Porque aquela pessoa podia crescer e se tornar algo muito especial, né? Então, você tem que aprender a contribuir. Tá? Você se aproveitou da sua beleza e da sua fama para dormir com qualquer um que passava. Estou falando das redes sociais, da mídia. Usou seus vestidos, os meus vestidos, para enfeitar os seus lugares de adoração e ali você se entregava a qualquer um, como uma prostituta. Aí usou os canais para fazer o que queria. Você pegou as joias de prata e de ouro que eu lhe tinha dado e elas fez imagens de seres humanos. Você foi infiel a mim, adorando essas imagens. Você pegou os vestidos bordados que lhe dei e com eles vestiu as imagens e ofereceu a elas o azeite, o incenso que eu lhe tinha dado. Então Deus disse assim, eu abençoei o Brasil, mas eles fizeram uma traição comigo. A comida que eu dei para eles, olha o que eles fizeram. Eu lhe dei comida, eles quiseram te trair. A melhor farinha é azeite e mel para você. Então, ofereceu tudo isso como sacrifício para adorar, e ídolos sou eu, Senhor Deus, que está falando. Então, o espírito de prostituição realmente está neles. Então, eles têm a questão do enganar, do ludibriar. Então, ela foi enganada várias vezes. Então, todas as novelas, um engano. Mais uma novela, outro engano. Mais outra novela, outro engano. Mais outra série, outro engano. Mais outro filme, outro engano. Ela foi enganada várias vezes. Ela foi enganada várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes. Ela foi enganada. Foi enganada. Foi enganada. E eles interpretaram ela várias vezes, várias vezes, várias vezes. E eles foram enganados várias vezes. Então, o dinheiro que você está ganhando aí com os meus vídeos, o que você está fazendo? Está me traindo, né? Eu lhe dei comida, a melhor farinha, azeite e mel, mas você ofereceu tudo isso como sacrifício para agradar os demônios, os ídolos. Você, sou eu, Senhor Deus, quem está falando? O que você está fazendo com o meu dinheiro cheirando cocaína, fulano? Entendeu? E eu estou aqui pregando a palavra e você ganhando dinheiro com as pregações e fazendo o quê? Cheirando cocaína. Com a palavra do Senhor. Deus vai te matar. E eu vou achar bom.
Depois você pegou os nossos filhos e as nossas filhas e os ofereceu como sacrifício aos ídolos. Eles fazem sacrifício humano. Eles querem matar meus atores, eles querem matar meus cantores, eles querem apagar todas as luzes. Todo mundo que é vivo, que tem criatividade. E oferecendo como se a morte dessas pessoas fosse liberar uma quantidade enorme de energia. E agora que eles morreram, todos estão felizes. E ficam matando as pessoas, né? E matou 5 pessoas no mar. Se isso não for um sacrifício humano, foi um acidente. Ó Deus, eles vão nos matar. O homem pensou. Depois você pegou os nossos filhos, nossas filhas, e os ofereceu como sacrifício aos ídolos. Será que não bastou que você tivesse sido infiel a mim? Será que ainda precisou matar meus filhos e oferecê-lo em sacrifício a ídolos? Durante sua vida miserável de prostituta, nenhuma vez você lembrou da sua juventude, quando estava nua, rolando no seu próprio sangue. Será que ainda precisou matar meus filhos e oferecer-lhe ao sacrifício a ele? Tem uma substância chamada adrenocromo. Diz que é produzida pela adrenalina do sofrimento, né? Tá explicado porque eu não envelheço tão rápido. Por causa da adrenalina, do pavor que eles me causam. E eles diz que as crianças desaparecem e eles matam as crianças para poder tirar substância, para poder deixar as pessoas ricas, jovens, por mais tempo. Aí na internet diz que fulano de tal toma isso porque a pessoa é jovem, né? Às vezes é e às vezes não é, né? É só a genética, porque tem pessoas que têm uma genética pura. E é difícil de vocês entenderem isso, mas é isso. Então, a genética da pessoa é pura. Então, a combinação genética é perfeita. Então, por isso, a pessoa tem uma estrutura de beleza melhor. Mas tem gente que é pela maldade mesmo, sabe? Pelo vampirismo, pela crueldade e por usar substâncias ilícitas. E eu fico pensando aqui, que coisa horrível, né? Podia só fazer um touro, por exemplo, correr assim, muito, e depois tirar um pouquinho de sangue. Se bem que eu acho isso totalmente desumano, desnecessário. E aí faz um adrenocromo do sangue do touro. Muito mais prático e mais útil, mais eficiente do que sangue humano. Ou isso é só feito de abortos, né? Então eles inventam que é feito dessa forma porque é feito, na verdade, de abortos. Pequenos defuntinhos mortos, abortos das clínicas de aborto. Então é feito de células de aborto. Quando você rolava no seu sangue. Então é umas coisas que eles fazem que eu fico pensando, meu Deus, se isso for verdade, isso é tão nojento do ponto de vista espiritual, e eu acho que isso aí realmente, se isso for verdade, a origem dessa substância, eu, por exemplo, não quero tomar isso não. Só tomaria mesmo se fosse obrigada, se eu tivesse em coma, e aí me colocasse em mim, mas assim, tomara que não, obrigada. Tem outras formas. Você pode fazer a mesma coisa com os vegetais.
É porque vocês não conseguem ver. Mas existe uma forma de fazer. E ainda muito mais poderoso. E mais rápido e mais eficiente com os vegetais. É porque vocês não conseguem ver, sabe? O Senhor Deus disse: ai de você, sim, ai de você. Depois, e o problema do adrenocromo é o câncer que ele causa depois de um tempo. Então, é uma substância que a pessoa vai ficar bela, bonita, mas vai ter o problema de ter um câncer de pele, um câncer nos órgãos internos. Imagina espalhar um câncer todo nos órgãos internos da pessoa por causa de um adrenocromo. Fique à vontade. Fique jovem por alguns meses e depois morra com inúmeras células cancerosas. E se você fosse seu inimigo, o que você faria para se destruir? Com certeza eu não mataria crianças para poder ficar jovem, né? O Senhor Deus disse: ai de você, sim, ai de você, depois de ter feito todo este mal. Você ainda, por que não faz alguma coisa com leite? Por exemplo, leite. Tá lá o leite do búfalo, da búfala. Aí você retira substâncias de lá, faz uma clonagemzinha das substâncias do leite. Tá lá, melhor que o adrenocromo. Resolvido o problema. Tão simples e mais humano. Precisa matar a criança. Ainda não dá câncer. E ainda fica bom e jovem. Então, uma mulher de 60 anos vai ter a aparência de uma de 40. O Senhor Deus disse: ai de você, sim, ai de você, depois de ter feito todo este mal, você ainda construiu altares em todas as estradas para lhe adorar. Isso é praticar a prostituição. Você arrastou a sua beleza pela lama e se ofereceu a todos os que passavam e se afundou cada vez mais na prostituição e na adoração de ídolos. Nossa! Você convidou os egípcios, seus vizinhos imorais, para que fossem para a cama com você, e por isso me deixou irado. Portanto, agora eu levantei a mão para castigá-la e para tirar a parte que você tinha na minha bênção. Eu a entreguei aos filisteus que a odeiam e que estão com nojo das ações imorais que você tem praticado. Não satisfeita com... É porque tem coisas que pode até ser meio aceito, assim, por questões médicas, mas é meio imoral, entende? Por exemplo, uma coisa, vamos pensar assim, você coloca ali cavalos e búfalos para uma experiência. E aí, num caso específico, aquilo ali tem células-tronco suficiente, imunológicas suficiente para salvar pessoas pós uma tomografia de câncer, por exemplo, ou com uma grande debilidade física, desnutrição, por exemplo, ou bebês prematuros. Porque eles acham assim, por que a gente vai salvar essas pessoas fracas? Deixa morrer. Ou em casos, por exemplo, do coronavírus, a pessoa está lá em coma tem um tempo. Não custa nada usar aquele plasma. Então, Alzheimer, por exemplo, poderia ser usado. Então, tem coisa, mas aí, se a pessoa for só usar aquele soro para poder ficar bela por mais tempo, a não ser que seja um caso extremo, se a pessoa for estritamente necessária para o país e precise realmente daquele tratamento de saúde, for extremamente necessário, né? Mas tem coisa que é meio nojento. Então, por exemplo, você vai vestir um casaco de pele de animais, sendo que agora a gente não precisa mais disso. Se tem o
couro sintético, entendeu? A não ser assim, por exemplo, tem uma grande quantidade de couro de alguns animais, gado, cabra, tá. Mas tem outras coisas que eu acho que realmente, que teve uma época que tudo bem, né, usar um casaco de raposa, de chinchila, de animais, mas agora é como se eu tivesse arrancando as vestes coloridas da Tamar, para pegar aquela pele e usar. Então, seria um Amun violando a natureza, usando as suas vestes coloridas. Então, é cruel, desumano. Eu não, sinceramente, eu só usaria assim mesmo se, oh meu Deus, não tem jeito, eu tô com frio, entendeu? Mas agora você tem tecidos sintéticos quentes, até melhores do que a pele de um animal. É maldade, entendeu? Não é chique, é crueldade. Mas é autorizado pelas pessoas, né? É uma fonte de renda. Mas eu prefiro não usar. Mas no caso dos sapatos, dessas coisas assim que é origem de gado, o que vai fazer com essa pele? Vai jogar fora? Vai usar, né? Vocês comem carne e tá sobrando muita pele, inclusive. Ai, ai, o que isso tem a ver? Portanto, agora eu levantei a mão para castigá-la e para tirar a parte que você tinha na minha bênção. Eu fico pensando, se Deus. É porque é meio cruel, é como se Deus ficasse bravo com a maldade que é feita com a criação. Isso é. Olha o tanto de animais que foram mortos nas florestas. No estado, no Canadá, por exemplo, tanto de lobos, de aves, de pássaros, de ursos queimados vivos. E a culpa é de vocês. Todos eles foram mortos. Um holocausto de animais na floresta amazônica. Centenas mortos. Eles têm uma função. Muitos deles têm substâncias que são úteis para a nossa saúde. Então, um animalzinho daqueles tem uma substância que pode mudar a humanidade, a saúde da humanidade. Então, e além do que, mesmo se eles não tenham nenhum remédio nos seus corpos, é crueldade. Então, nós seres humanos temos que cuidar da criação, não fazer maldade com a criação. Os animais, eles servem para alimentação, sim, mas se estritamente necessário for, né? Tá? Não satisfeita com isso, você correu atrás. Aqui, ó. Você convidou. Vamos lá, aqui de novo. O Senhor Deus disse: ai de você, sim, ai de você, depois de ter feito todo esse mal, você ainda construiu altares em todas as estradas para lhe adorar ídolos e praticar a prostituição. E a pessoa pega aquelas peles, veste e acha que está dizendo: eu vesti aqui a maldade. Aí, Yara, mas se você for num lugar e tiver lá uma pele e você. É porque, sei lá, eu compraria, mas assim, não é correto. Entendeu o que eu tô dizendo? Você tem a tentação da beleza da coisa, da exclusividade da coisa, mas é desnecessário. Então você com a fibra do petróleo, né, o plástico, com a mistura do algodão, né, você consegue fazer simular uma pele sintética e fica bom, excelente. Então, para que fazer essa matança toda? Então, essas empresas têm que passar
a ter a opção sintética. A desumanidade da moda. Você convidou, tá? Ai de você sim, ai de você depois de ter feito todo esse mal. Você ainda construiu altares em todas as estradas para lhe adorar. Ídolos e praticar a prostituição. Você arrastou sua beleza pela lama. E se ofereceu a todos que passavam e se afundou cada vez mais na prostituição e na adoração de ídolos. Então imagina um monte de bichinho morto nas suas costas. Tô vestindo 100 bichinhos mortos. Ai, não quero não. Você convidou os egípcios, seus vizinhos imorais, para que fossem para a cama com você, e por isso me deixou irado. Portanto, agora eu levantei a mão para castigá-lo e para tirar a parte que você tinha na minha bênção. Eu a entreguei aos filisteus que a odeiam e que estão com nojo das ações imorais que você tem praticado. Imagina o casaquinho de raposa. Elas são muito mais bonitinhas vivas. Você, não satisfeita com tudo isso, você correu atrás dos assírios. Você foi prostituta deles, mas eles também não a deixaram satisfeita. Tá falando aqui das emissoras, ó. Depois você serviu de prostituta para os babilônios. Os repórteres. Os repórteres são prostitutos. Prostitutas e prostitutos, entre aspas, no sentido de eles se vendem para dizer o que vocês quiserem. Depois você serviu de prostituta para os babilônios, aquela nação de comerciantes, mas eles também não a deixaram satisfeita. Não tinha história suficiente para contar nas novelas. O Senhor Deus disse o seguinte: você fez tudo isso como uma prostituta, sem vergonha. Em todas as ruas você construiu altares para lhe adorar e praticar a prostituição. Praticar a comunicação. Mas você não faz isso por dinheiro, como uma prostituta qualquer. Você é como a mulher que, em vez de amar o seu marido, comete adultério com estranhos. E então, o problema da mídia do Brasil é que eles adoram coisas do exterior. E eles desprezam o nosso país. Eles adulteram, a mídia adultera com todos os estrangeiros, dando importância, inclusive, você é como uma mulher que, em vez de amar o seu marido, comete adultério com estranhos. Você, mídia brasileira, é como a mulher que, em vez de amar o Brasil, comete adultério com os estrangeiros. Uma coisa são as relações internacionais e outra coisa bem diferente é tratar dessas questões como se eles pudessem influenciar na política interna do Estado, e eles não podem, porque o país deles é outro e o nosso é nosso. Tá. Você fez tudo isso como uma prostituta sem vergonha. Em todas as ruas você construiu altares para lhe adorar ídolos e praticou a prostituição. Mas você não faz isso por dinheiro, como uma prostituta qualquer. Você é como uma mulher que, em vez de amar o seu marido, comete adultério com estranhos. Está falando das propagandas aqui também, né? A prostituta é paga, mas você deu presente a todos os seus amantes e
Ainda lhe ofereceu lembranças para que viesse de todas as partes dormir com você. E aí eu fico pensando, essa lei de incentivo à cultura aí, a gente está pagando propaganda de sabão em pó. Qual é? Vamos ter que rever isso aí. Você tá entendendo, né? Tá entendendo, Yara? Tá entendendo? Então, eles têm que pagar para fazer propaganda. Não é a gente que tem que pagar para eles fazer propaganda para a gente comprar deles. Mas você deu presentes a todos os amantes e ainda com dinheiro público. É irracional. A prostituta é paga, mas você deu presentes e a lei. É a lei. E ainda lhe ofereceu lembranças para que viesse de todas as partes dormir com você. Você é uma prostituta diferente, então ninguém a obrigou a se tornar prostituta, mas você não recebe nada, mas paga. Sim, você é diferente. E eles ainda fazem com que fazem a imagem do nosso país de prostituta. Então, não pensa que você vai vir aqui pro Brasil e vai achar prostituta para você ficar usando as nossas mulheres, não. Que se você vier para cá com esse intuito, você vai tomar, viu? Tá achando o quê? Então, mas a mídia faz isso. Vamos atraí-los com mulheres. E o problema não é nem as mulheres hoje. O problema é o homossexualismo. Então, eles são atraídos pela prostituição do homossexualismo. Tá? Você é uma prostituta diferente. Você é gay. Você é uma prostituta diferente. Ninguém obrigou a se tornar prostituta. Você não recebe nada, mas paga sim, você é diferente. E aí eles pagam muito caro, né? Então, qual a forma de... porque é preciso estudar essa lei do fundo eleitoral, porque quem tá ganhando esse dinheiro todo, entendeu? E os partidos, porque os partidos eles precisam de uma reserva de caixa. É necessário. Esse dinheiro precisa ficar como reserva de caixa para os partidos. Mesmo que o partido acumule, eles precisam de uma reserva de caixa e vista pelo TSE. Com essa reserva de caixa, o que você vai poder fazer? Comprar helicóptero, o que mais? Porque eu sou doida, né? Você vai poder ajudar pessoas do seu partido, por exemplo, como eu, de alto potencial. Ajudar mesmo financeiramente, com salário todo mês, com valores devidamente documentado, sem problemas. Comprar, fazer uma faculdade do partido, por exemplo. Criar uma empresa para o partido, uma empresa de mídia, por exemplo. Tá, mas será que eles vão fazer isso, Yara? Mas vai porque eles não têm outra solução, porque se eles deixarem esse dinheiro só para as emissoras, vai ser ruim. A condenação de Jerusalém e a questão da segurança, né? Da segurança mesmo de seus políticos. É importante. Então, hoje não dá para um político sair aí ir numa feira, igual eu fazia. O pessoal tá surtado, tá louco.
Mas eu vou. Por isso, agora você, prostituta, escute o que o Senhor Deus diz. E o que ele diz é isso. E também fala do Brasil, que se prostituiu com outras prostitutas, que são as mídias. Pode fazer isso em público? Uma hora, né? Tô falando aqui, seria no intervalo. Aí, ele fala assim: por isso, agora você, prostituta, escute o que o Senhor Deus diz. E o que ele diz é isto: você tirou a roupa, como prostituta, se entregou a seus amantes e todos os seus ídolos vergonhosos, e matou seus filhos em sacrifício aos ídolos. Por causa disso, eu vou reunir todos os seus antigos amantes, tanto os que você aprecia como os que detestava. Eu os convocarei ao seu redor em círculo. Então arrancarei a sua roupa. Eu vou deixar você desconfortável. Imagina. E eles verão você nua. Eles vão te entrevistar até a alma. Eu a condenarei por adultério. Falando aqui de um julgamento. Isso aqui é um julgamento, né? Eu a condenarei por adultério e assassinato. E na minha ira e furor vou castigá-la com a morte. Vou entregá-la a eles e eles derrubarão os altares onde você se entregava à prostituição e onde adorava ídolos. O problema dessas pessoas é que eles vão para o inferno, entendeu? Mesmo que eles são da igreja. Estão condenados à morte espiritual. São maus. Maldade. Se existe uma coisa que irrita Deus, é maldade. Então, eles são ruins, eles são maus. Então, eles se alimentam da maldade. Então, eu fiquei olhando essa questão aí dos submarinos e eu fiquei pensando assim: meu Deus, eles adoram quando as pessoas morrem, né? Então, os caras são ricos, então eles ficam adorando que eles estão morrendo porque eles têm dinheiro. Então, e eu pensei: meu Deus, por que tanta inveja, né? Eles são ruins, eles gostam de sugar aquela energia do sofrimento. E agora todos eles estão felizes, porque pessoas morreram. Tinha um velório aqui na minha cidade, uma vez eu fui no velório. Aí tinha uma mulher e o pai dela tinha morrido. Aí ela gritava, papai, e eu olhava assim pensando. Eu olhei para ela e eu pensei assim: minha filha, dê graças a Deus que esse pai seu morreu. Olha só. Só eu olhei para ela, eu já entendi o mistério. Falei: graças a Deus. Filha, não precisa interpretar mais não, ele morreu. Não precisa, ele tá morto. Graças a Deus, para de fingir. As sequelas na sua vida vão ser eternas, para sempre. Graças a Deus. E aí eu olhei aquela situação e a energia da morte, e eles sugando aquilo, eu falei: eu tenho que sair daqui. E eles, é como se aquilo fosse um alimento. Eu falei: eu não gosto disso não. Nunca mais fui em velório. Tá. Vou entregá-la a eles e eles gostam de matar. Gostam. Espírito de morte, ele é o gigante do Brasil. Olha aqui, gigante, eu vou te derrubar. Esse demônio, nós temos que orar para amarrar ele
e lançar ele no inferno. Está amarrado, espírito de morte. Te imobilizo agora em nome de Jesus. Eles vão atiçar a multidão aqui. Vou entregá-la a eles e eles derrubarão os altares. Ele está falando dos repórteres, das mídias, de todos os capetinhas da internet, todos os donos de canais, de podcast. Esses aqui são os capetas. Vou tirar sua roupa e como prostituta se entregou a seus amantes e todos os seus ídolos envergonhosos e matou seus filhos em sacrifício aos ídolos. Por causa disso eu vou reunir todos os antigos amantes, também os que você apreciava como os que detestava, e eu colocarei ao seu redor o círculo, então arrancarei a sua roupa e eles verão você nua. Eu a condenarei por adultério. Imagina uma índia pelada, qual a diferença que é fazer? Nenhuma. Tá acostumada a andar pelada? Eu colocarei ao redor em círculo, então arrancarei a sua roupa e eles verão você nua, índia pelada. Eu o condenarei por adultério e assassinato, e a minha ira e o meu furor vou castigá-la. Vou entregá-la a eles, e eles derrubarão os altares onde você se entregava à prostituição e onde adorava ídolos. Aí, eles levantarão as suas roupas e suas joias, levarão as suas roupas e suas joias e deixarão completamente nua. Eu vou te atiçar multidões para apedrejá-la e com as suas espadas cortarão você em pedaços. Eles destruirão com fogo as suas casas e deixarão que muitas mulheres vejam o seu castigo. Tá falando um ódio aqui, né? Ódio de uma mulher, ódio de toda... É porque... E tá falando aqui, ó, da questão da mídia. A mídia tem corrupção? Tem. Mas são questões internas de corrupção. Quem é que vai investigar a mídia? Quem se atreve a investigar a própria mídia? Corrupção na Globo? Lógico, e muita. Quem é o político que se atreve a mexer com essa prostituta chamada Globo? E a prostituta chamada Record? E a prostituta chamada SBT? Fih, vai ficar sentada ali o resto da vida em cima do trem. Eles vão atiçar a multidão para apedrejá-la e com as suas espadas cortarão você em pedaços. Então, acionar o fundo eleitoral e não deixar tudo para as emissoras de televisão. Essa lei tem que ser revista. Eles me odeiam por isso, mas é porque não dá para deixar tudo para eles, senão eles vão transformar o país num inferno. Então, como eu amo muito o Brasil, eu não vou deixar tudo para eles, porque eles precisam de disciplina. E quando esse dinheiro não for usado, não puder ser dado para eles, eles vão ter o patrocínio próprio. Então, as empresas, eles têm que pagar, né? Para fazer a propaganda. Tá, e eles têm um ódio, né? De você, Yara. Você não tem ideia. Vou entregá-la a eles e eles derrubarão os seus altares onde você se entregava à prostituição e onde adorava ídolos. Eu nunca fiz isso. Os altares são onde? As emissoras, as novelas. Eles levantarão suas roupas, suas joias e deixarão completamente nua. Os altares são as páginas onde eles colocaram suas... E tá falando de você aí, ó, hacker, que vai te expor e vai deixar você completamente exposto perante o Brasil inteiro e o mundo também. Falando dos hackers aqui. Tá. Eles vão atiçar a multidão para apedrejá-la e com as suas espadas cortarão você em pedaços.
Eles destruirão com fogo as suas casas e deixarão que muitas mulheres vejam o seu castigo. Farei com que deixe de dar presente aos seus amantes. Aí o meu furor passará e eu me acalmarei. Não ficarei mais irado, nem terei ciúmes. Não ficarei mais irada, nem terei mais ciúmes. Você esqueceu que eu tratei quando era moça? Que eu a tratei quando era moça? E me deixou irado com todas as coisas que fez. Maldade, fez maldade. Eles fizeram maldade, gente. Maldade, muita maldade. Me fizeram chorar de tristeza por causa da maldade que estava fazendo. Eu cheguei a gritar por causa da crueldade. Toda essa atmosfera de maldade, tóxicos. Foi por isso que a fiz pagar por tudo. Porque é que, além de todas as coisas nojentas que você fez, ainda foi imoral. Eu, Senhor Deus, falei. Aí eu fiz o seguinte. Falei assim, meu Deus. Esse povo da televisão, eles sugam muito o povo. Então, de alguma maneira, eu preciso anular essa energia negativa para que eles não consigam mais sugar as pessoas. Então essa lei meio que paga para que eles não possam sugar e ainda trabalhar para levar a cultura para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu anulei todo o poder das trevas de vampirismo, das mídias, sobre o povo. E não funciona mais o vampirismo, entendeu? Sobre as pessoas. Que legal, não é? Por isso que vocês me odeiam? E agora o povo respira. E muitos deles vão crescer financeiramente porque não tem mais vocês sugando eles. E graças a minha pessoa. E graças a mim. Mas é muito. Não pode aumentar nenhum centavo. O Senhor Deus diz o seguinte. Jerusalém. Os outros usarão esse provérbio a respeito de você. Tal mãe, tal filha. De fato, você é filha da sua mãe. De fato, você é filha da mãe. Ela detestava o marido e os filhos. Você é como as suas irmãs que odiavam seus maridos e seus filhos. Você e as cidades que são suas irmãs tiveram mães até